Sonho, aquilo que é produto da imaginação, fantasia e aspiração. Projeto cuja execução parece difícil ou impossível. Utopia. O sonho pode ser definido de várias formas. No entanto, a liberdade de sonhar dá origem ao poder de o concretizar. Ninguém é mais especialista em sonhar do que as crianças e estas fantasiam com o que querem ser quando crescerem, passando por uma ideia de carreira profissional promissora ou apenas com condições de vida distintas das que vivem. Crianças somos todos nós. Quando eu for grande, quero ser veterinária, porque gosto muito de animais. Gostava de trabalhar, juntar algum dinheiro e construir uma pizzaria. Primeiro pode ser impressionante, mas começou com uma brincadeira com um colega meu. E depois cheguei a casa e decidi que se calhar o melhor era mesmo ter uma pizzaria. E foi daí que veio essa ideia. As pessoas que não gostam de animais não vão ser bons veterinários ou veterinárias. Para alcançar esse sonho tenho que ter um bom salário, arranjar um bom trabalho, poupar o dinheiro preciso para isso. Para eu ser uma veterinária, preciso de estudar e tirar o estágio. Essa era uma história engraçada. Eu quando era criança dizia que gostava de ser trolha. Gostava de ser trolha porque eu queria sair da primária e não estudar mais. Porque eu tinha uma relação um bocado amor-ódio com a escola. Eu ia para a escola, mas não desejava ter de chegar a casa e ter de pensar na escola e ter de andar sempre envolvido no processo da escola. Mas entretanto, eventualmente acabei por ganhar juízo, não é? E depois já passei a ter um outro sonho que era, sem ter bem noção do que dizia na altura, dizia que queria ser engenheiro informático. Porque gostava de computadores e gostava de jogos, então pronto, queria ser engenheiro informático. Era tomar conta das crianças, como acontece numa creche, e ensinar-lhes, principalmente, sempre gostei, porque eu, por exemplo, quando andava na creche, tinha uma educadora de infância que desenhava muito bem. Eu na altura não tinha bem noção daquilo que estava a dizer e, embora atualmente esteja praticamente na área, como já sabes, sou programador, não é? Mas andei um bocado afastado dessa área. Eu fui para as humanidades, fui para as línguas e fui por aí, e só depois mais tarde na universidade é que acabei por ir para essa área, não é? Mas acho que foi um sonho que pavimentou um bocado este caminho de ter sempre ali por trás aquela coisa de... Eu quando era pequeno realmente gostava disto, se calhar era um bocado aquilo que me fazia mover. E foi um bocado aquilo que me levou também a ir para o curso que estive, não é? Que acabei este ano. E agora começar a trabalhar na área em que estou. E eu gostava muito dessa realidade, gostava muito de haver a passar esses conhecimentos. O que eu gostava de ser quando era criança, se calhar como quase todas as crianças na altura, não é? Tinham os seus heróis como polícias, bombeiros, alguns super-heróis de banda desenhada, porque a televisão era pouca naquela altura, se calhar um bocado por aí, polícia, bombeiro, era mais ou menos isso. De ser independente, de chegar a jovem e ter um trabalho para ganhar dinheiro, para conseguir conseguir uma casa e ser uma pessoa totalmente independente, não depender dos meus pais. Gostava de ter uma família. O sonho que me perseguia mais como objetivo de vida era ter uma vida melhor. E por isso comecei muito novo a trabalhar e sempre aproveitar todas as oportunidades que houvesse trabalhos extras do meu trabalho profissional para conseguir mais algum dinheiro para, como tal, comprar as minhas coisas, que na altura não era fácil, a vida era difícil e nós ganhámos o nosso ordenado e tínhamos de entregar tudo em casa, portanto ficámos só com uma pequena parte desse salário que oferíamos no final do mês e esse salário basicamente era destinado a ajudar as despesas da casa.
E o meu pai dava-me uma parte desse dinheiro. Portanto, também era muito pouco. E por isso é que eu tentava aproveitar outros trabalhos extras para conseguir ter mais algum dinheiro para comprar as coisas que precisava. Ora bem, quando era criança, o que eu gostava de ser? Eu gostei de ser várias coisas. Não tenho muitas memórias de quando era mais pequena. Lembro-me de, por volta dos 10 anos, querer muito ser mãe e não tenho ideias de profissões. Mais tarde, passado 2, 3 anos, lembro-me de gostar muito de tudo o que era relacionado com arte. Eu gostava muito de desenhar, tinha muito jeito para tudo o que era trabalhos manuais. O meu padrinho, de algum modo, influenciou o meu gosto pela arquitetura. A ideia era seguir para Direito, era ser advogado. Porquê? Bem, o porquê é uma história um bocado engraçada. Havia duas razões, basicamente, para eu querer seguir Direito. A primeira foi porque na altura saiu um filme muito engraçado que era O Advogado do Diabo. E eu vi o filme e gostei muito, então queria ser advogado. A segunda era porque a maior parte dos meus amigos também queriam ser advogados, então na minha ideia íamos ser todos um grupo de advogados muito feliz. Curiosamente, nenhum deles é advogado hoje. Gostava muito de o realizar e, portanto, tive que pensar em trabalhar. Deixei de estudar ao 9º ano e comecei a trabalhar e a partir daí comecei a fazer as minhas economias, mesmo ajudando os meus pais. Acho que os tais fatores que nos condicionam também são fatores económicos, não é? Porque se eu nascer num sítio, numa cidade onde eu tenho acesso à cultura, à educação, à saúde, eu vou conhecer mais profissões, mas também vou ter mais recursos para crescer e para ir explorando essas profissões e depois para usar os mesmos recursos na construção da minha carreira. Se eu nascer num contexto desfavorecido, onde não há escola, não há educação, ou há para um conjunto de pessoas muito restrito da população e não há para todos, eu não vou ter as mesmas oportunidades e não vou poder explorar nem desenvolver o meu potencial. Nós vemos muito isso, voltando à questão das raparigas. Há milhões de meninas que não têm acesso à educação, portanto, não sabem ler e escrever. Por isso, a profissão que projetam para a sua vida é a de mães. Portanto, dedicam-se à família e ao cuidar dessa família, com todas as nuances que isto tem nas diferentes culturas, mas não têm outra alternativa de vida, nem muitas vezes têm os tais recursos para poder ir para outro sítio e aprender outras coisas, portanto acabam por ficar limitadas àquilo que conhecem. Da mesma forma que se uma criança nascer numa família onde há um poder económico mais elevado, ela vai poder ter acesso a melhores escolas, a explorar mais línguas, a viajar, a conhecer outras artes. Se é alguém que vive com pouquíssimos recursos, vai ter que fazer outras opções e essas opções, muitas vezes, afastam-no de certas trajetórias. Portanto, há pouco estávamos a falar da medicina. Uma criança pobre terá mais dificuldade em tornar-se um aluno da Faculdade de Medicina do Porto do que um aluno de uma escola como a Carolina Micaela no Porto, e que tenha pais, por exemplo, que estejam na área da saúde e que vão, desde muito cedo, arranjar um bom explicador para matemática e para físico-química, se a nota também não for suficiente, mas vai ter um conjunto de apoio, de recursos e de incentivos que a outra pessoa não terá. Não quer dizer que um aluno pobre não possa vir a tornar-se médico. Em Portugal existem bolsas de estudo e existem uma série não serão muitos, mas existem apoios para que alguns alunos com mérito e que não têm recursos económicos possam estudar. O número de bolsas é obviamente limitado e o número de casos de alguém no meio muito desfavorecido que consiga de facto chegar ao final do secundário com uma nota de 19 ou mais é realmente muito reduzido.
pode acontecer, portanto, nós temos, apesar de tudo, um sistema social permeável. Agora, é um facto que será mais fácil se eu tenho mais recursos e mais apoios e uma escola que me incentiva mais e uma turma melhor, do que se eu estiver, por exemplo, no bairro do Cerco, rodeado de rapazes que querem desistir e que não querem estudar e que quase que são forçados a estar na escola até concluírem a escolaridade obrigatória. Nesse contexto, eu terei muito menos incentivo e muito menos apoio para ser um bom estudante. Portanto, os fatores económicos, e mais do que os fatores económicos, os contextos em que eu vivo, condicionam o meu percurso. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de dinheiro, de recursos, de apoios, de incentivos, de estímulo quase, de estimulação cerebral. Há muitos estudos que nos dizem que se as crianças forem estimuladas precocemente para a leitura, para os números, vão desenvolver esse potencial. Há uma série de experiências interessantes com a matemática. A matemática continua a ser um déficit para muitos alunos e há muitos estudos que mostram que se houver experiências precoces de estimulação numérica, as crianças vão aprender melhor e vão ter menos dificuldade na matemática. Por isso, é um fator que socialmente deveríamos acautelar. O acesso à educação, à saúde e à cultura são fatores fundamentais na construção das carreiras. E por outro lado, se nós acautelarmos estas questões, também preparamos os jovens para lidarem depois com a frustração e com o insucesso que as carreiras também trazem. Há pouco dizíamos que as meninas investem mais no ensino secundário do que os rapazes de uma maneira geral. E que depois têm menos oportunidades de trabalho. Então há aqui uma frustração também a trabalhar e a precaver e preparar as raparigas e os recém-licenciados em geral para a possibilidade de terem investido 15, 17 anos da sua vida num percurso que depois não têm o sucesso e não têm o retorno que pretendiam. E nós temos um número de recém-licenciados desempregados muito elevado. Por isso, é a tarefa também das escolas acautelar e preparar os jovens para lidarem com o sucesso académico e o insucesso, da mesma forma que depois ponderarem a transição para o mercado de trabalho e terem planos alternativos para que não haja uma perspectiva muito linear do que se vai fazer a seguir, mas de preferência que a minha formação seja abrangente e me permita fazer várias coisas, para que se uma falhar eu conseguir mesmo assim encontrar alguma coisa para fazer que me permita viver e continuar a ter acesso aos recursos básicos que preciso para viver, mas ao mesmo tempo realizar-me enquanto pessoa, enquanto ser humano e poder explorar outras coisas que também gosto e que não terão que ter relação direta com a minha profissão, mas que poderão fazer com que eu quase como se víssemos a carreira, não só como exercício profissional, mas como o desempenho de várias coisas que eu possa articular para me realizar. Algumas com um caráter mais profissional e outras, se calhar, com um caráter mais cultural ou mais pessoal, mas que eu possa também explorar e desenvolver. Para ser possível construir uma vida com base no sonho de cada um, a escola é uma instituição que tem por dever potencializar o desenvolvimento das crianças e jovens ao nível de todas as facetas de cada personalidade. Mas será que as crianças sentem liberdade na escola para se expressarem e os bons resultados são garantia de um futuro promissor? Mas o que será, afinal, um bom aluno? Para ser um bom aluno é preciso ter condição nas aulas e estudar muito. Para mim, um bom aluno é um aluno concentrado, que tem boas notas, que estuda todos os dias, que passa tudo o que os professores pedem para passar na aula e acho que é só isso. Eu acho que sou uma boa aluna. Eu, supostamente, não me considero um bom aluno. Considero-me apenas um aluno razoável. Eu sou muito crítico quanto ao nosso sistema de educação, porque percebo porque é que ele é feito desta forma, percebo como é que ele está formulado,
mas também percebo que é limitativo por um lado e é facilitarista por outro lado. Eu acho que no ensino consegue apanhar tudo, tanto professores que incentivam-te para tudo, mesmo para profissões que neste momento não têm grande futuro, há professores que conseguem te incentivar para isso. Quanto há outros que se calhar cortam-te logo ali a raiz. Diz, é melhor não seguires por esse caminho, por isto, por aquilo. Mas eu acho que nós temos matéria suficiente para conseguirmos tirar bom proveito do ensino. Já temos bastante informação que se calhar no tempo dos nossos pais não havia. O que nos dá outra preparação. Quando temos, por exemplo, numa escola primária, uma criança que tem realmente skills acima das outras, que é uma criança com um raciocínio mais maduro, essa criança é obrigada a correr à velocidade dos outros, de forma a que todos aprendam o mesmo naquele ano, mas não potencializam, ou melhor, não evoluem o potencial que aquela criança tem. Por isso eu acho que aí havia de haver um bocado mais de um ensino que fosse mais adaptado às pessoas e não ao contrário, adaptar as pessoas ao ensino. No ensino universitário vê-se um bocado o oposto, não é o oposto, mas vê-se diferenças na medida em que no ensino superior já vamos para um curso, então já vamos direcionados a um foco muito mais pequeno daquilo que queremos fazer. Mas mesmo assim, mesmo estando focados numa tarefa ou numa área, acabamos sempre por ter umas certas cadeiras, umas certas disciplinas que são realmente focadas naquilo que queremos, mas temos não sei quantas que de facto são para fazer currículo. Agora, às crianças, acho que devemos incutir nelas que devem ser bons, devem se aplicar, devem ter regras, uma série de coisas, mas não deve ser um campo de batalha lutar com os filhos ou pôr de castigo porque não tiveram 5. Eu não sou apologista disso. Não acho que seja dessa maneira que eles se motivam para aprender mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tanto podemos ter a sorte de ter professores que nos vão ajudar no futuro como não. E embora muitas pessoas, às vezes já ouvi dizer, já ouvi alguns colegas meus a comentar, filosofia, por exemplo, que não serve para nada no futuro. Eu não sou da mesma opinião. Na minha opinião, um bom aluno, é assim, um conceito de bom aluno na formação diverge um bocado se calhar, do que é o conceito de bom aluno no ensino regular. Mas para mim, um bom aluno, primeiro é uma pessoa que quer estar aqui. Tem que querer estar na formação. Isso é a base. A partir daí, é uma pessoa que reúna competências técnicas e competências sociais para desempenhar uma determinada função, porque na formação nós estamos a preparar pessoas para desempenhar uma função. Mas a base é sempre a vontade de aprender e a vontade de desenvolver as suas capacidades, lá está, quer técnicas, quer sociais. Isso é que é um bom aluno. Um bom aluno, na minha opinião, nem sempre atinge o pleno dos objetivos, mas normalmente uma pessoa que queira atingir esses objetivos já é meio caminho andado. Portanto, para mim, no contexto de formação profissional, um bom aluno é isso, é uma pessoa que reúna competências técnicas e mesmo que não as reúna, que esteja disposta a desenvolvê-las no contexto da formação e que reúna competências também sociais para desenvolver depois essas competências técnicas e tornar-se um bom profissional. Isso é que é um bom aluno. Alguém que tenha boas competências técnicas, mas depois não seja capaz de se relacionar com os seus colegas de trabalho ou com os seus colegas de grupo, não tem perfil para ser um bom profissional. E alguém que até se dê muito bem com toda a gente e não sei o quê, mas que depois não seja capaz de, por exemplo, programar ou fazer ou estruturar um filme, ou seja o que for, também não tem capacidade, também não pode ser reconhecido como um bom aluno. Portanto, de certa forma, um bom aluno é um conjunto, uma conjugação destes dois mundos. Eu acho que o que se deve incutir aos jovens é que eles devem de aprender e devem tirar boas notas. Aos jovens, às crianças. Era isso que eu fazia aos meus filhos. No entanto, não os penalizava, nem ficava chateada se eles não tivessem 5, não é? Tivessem, pronto, esse fator eu já tinha explicado. No entanto, acho que ao longo da nossa vida, por exemplo, dando o meu exemplo, que estudei enquanto adulta, eu fiz História da Arte, porque não podia ir para uma privada para design,
e a média nas Belas Artes era demasiado alta, portanto eu tinha 17 ponto qualquer coisa no ano que concorri, não dava para entrar, portanto, e fiz História da Arte, que já era uma disciplina que aqui no centro eu dava História da Moda, portanto vinha complementar, estava relacionada com as minhas áreas de trabalho, e eu posso dizer que, sendo uma trabalhadora estudante, que não assistia, não podia ir a todas as aulas, eu tinha disciplinas que para mim era um ponto de honra ter a nota máxima possível. As barreiras podem até ser muitas. Podem ser a nível familiar, e foram a nível familiar, porque, entretanto, quando cheguei à altura de optar por trabalhar ou estudar, tinha as minhas irmãs também, e eu então nessa altura decidi mais ir trabalhar para ajudar também a sustentar um bocado a família. Portanto, a realização dos sonhos ficaram um bocadinho mais para trás, porque interrompi os meus estudos e acabei por ir trabalhar, embora depois, mais tarde, uns anos mais tarde, retomei os meus estudos e trabalhei e estudei ao mesmo tempo. E consegui conciliar um bocadinho também essa parte e ultrapassar essas barreiras. Então, pronto, depois tem a ver também com as dificuldades que a própria sociedade põe em termos de emprego a toda a gente. É preciso estudar muito para ter muito pouco em troca. Aquilo que também já é um assunto subejamente falado na nossa praça, que é a lógica de nós andarmos a estudar 12 anos de ensino obrigatório, mais 5, às vezes 8 anos de ensino superior, para depois irmos ganhar salários mínimos, ou trabalhar a recibos verdes, ou ter contratos que se dão sempre de alguma forma precários. Mas isso aplica-se ao pessoal do ensino superior, aplica-se ao pessoal da formação profissional, que vem fazer setes, há quem tenha que pagar esses setes, há quem tenha outras facilidades, mas mesmo assim é sempre um ano da nossa vida, que depois, em termos salariais, pelo menos, acaba por não se traduzir em grande coisa. Outra barreira tem a ver com uma coisa que esta aqui pode não ser necessariamente uma barreira, que é aquilo que hoje em dia é a formação financiada, que de financiada significa que é de alguma forma quem frequenta essa formação recebe alguma coisa para lá andar. Agora, esses subsídios são normalmente muito baixos, não permitem que a pessoa viva disso. Isto, por um lado, é negativo para quem opta por esse tipo de formação. Por outro lado, é também negativo para quem opta para viver desse tipo de formação como olhando para o objetivo principal da formação, esse mesmo subsídio. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há muitos jovens, sobretudo jovens, porque vivem com os pais e não têm grandes responsabilidades, que vêm para estes cursos profissionais porque lhes pagam. Não olham para a temática do curso, às vezes são num curso que não lhes interessa para nada, a motivação e a participação deles é nula, mas vão porque recebem, no fim, ou o valor do transporte, ou a alimentação, ou um subsídio qualquer, e isso depois acaba por prejudicar porque eles estão ali a perder tempo numa área de formação que não lhes interessa. Eu considero que a escola é fundamental, a escola, mas principalmente os professores, portanto, o fator humano da escola. Mas desde cedo, a minha experiência é com jovens, mas tenho 2 filhos de idades diferentes e posso dizer que uma primária rica, com um bom professor, é meio caminho andado para um jovem interessado e a querer descobrir tudo o resto. Os meus filhos tiveram professores diferentes e o meu filho teve uma professora fantástica que os estimulou em todas as áreas e mais algumas, e sendo a minha filha muito inteligente e estando muito bem a nível profissional, o meu filho é uma pessoa que tem uns horizontes bastante mais alargados e precisamente pela primária que teve. Desde pequenino ele tinha interesse em áreas porque foi estimulado de jovem pela professora. Portanto, a escola tem papel importante desde pequenos.
portanto, desde a tenra idade. E depois vai tendo sempre um papel importante. Principalmente, como eu já tinha referido, pelo fator humano, os professores que gostem do que fazem, que o façam com paixão e que transmitam, como é que eu ia dizer, que façam com que os seus alunos se apaixonem por querer saber mais, não é? Um formador, eu digo isto, também já fui aluna adulta, como já referi, não é? E na faculdade tive professores que me faziam estar, apesar de super cansada e desgastada, mas estar com toda a atenção a absorver ali todos os conteúdos que eles estavam a expor, porque os expunham de maneira apaixonante, e tive os professores que iam para lá ler o livro, não é? Portanto, e esses não me diziam nada. Portanto, eu acho que sim, que a escola é importante, mas principalmente quem está na escola a ter o contacto direto com os alunos e a passar as informações e as matérias. A maneira como eu ensino reproduz a forma como eu fui estudante e como eu aprendi. Então nós temos tendência a replicar. Há um conjunto de ciência que achamos que é o nosso objetivo para aquela matéria, para aquele ano. Nós vamos reproduzir essa informação aos nossos alunos. Os nossos alunos têm como tarefa memorizá-la, reproduzi-la num teste o mais próximo possível da exposição que tiveram, e depois não acontece nada, ou seja, do ponto de vista da aprendizagem, eu memorizei uma informação que não apliquei e, portanto, apago, ou seja, não fica para o tal percurso e para o meu desempenho futuro. Essa informação é apenas isso, uma informação que me foi dada, e eu tenho tendência para apagar mais de 80% daquilo que me é dito. Portanto, se eu não apliquei, se eu não usei, eu esqueci. E se esqueci, é um pouco, fez sentido se calhar naquela altura e eu dei-lhe algum sentido, mas não há aí grande impacto na minha vida futura. E a maior parte daquilo que nós aprendemos na escola sofre esse processo. Portanto, eu aprendi, eu decorei, eu reproduzi e depois eu esqueci. Aquilo que eu uso depois no meu futuro são as tais competências pessoais, as competências de relação com os outros, de resolução de problemas, de descoberta, de raciocínio, que não têm muito a ver com as matérias escolares. Tem a ver com o desenvolvimento desse potencial que cada um tem. Por isso, há um desajuste entre o método em como eu ensino e aquilo que eu valorizo na escola e as competências que depois eu preciso para o meu futuro. E a escola tem esse papel ingrato, não é? De encontrar um conteúdo que seja universal e que se diga que é a base do adulto, do raciocínio e do conhecimento que um adulto deve ter, e depois o encontro que isso tem que ter, ou deveria ter, ou precisa de ter, com o mercado de trabalho e com o futuro das pessoas. Por outro lado, eu também não posso, ou não devo, se calhar, no 9º ano, fazer como em alguns países, em que os meninos que têm boas notas vão para um nível de ensino para depois seguirem os seus estudos para a faculdade, e os que têm más notas vão para cursos profissionais e, portanto, a partir dali deixam de ter as disciplinas ditas de raciocínio, da língua, das ciências, e passam a aprender a fazer, por exemplo, um trabalho de pastelaria e cozinha, e, portanto, são treinados para serem pasteleiros ou para serem mecânicos, e não há uma formação mais do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da cultura. Não é esse tipo de encontro que eu falava, não é? Mas a escola tem essa tarefa ingrata de ter, ao mesmo tempo, um currículo que seja adaptado às necessidades do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento das pessoas, enquanto cidadão e cidadã de um tempo. Não é provavelmente uma escolha fácil. Se calhar é um processo que tem muito ainda para ser melhorado, porque o desencontro é notório de ambas as partes. O mercado de trabalho critica as escolas e as escolas muitas vezes também não estão próximas do mercado de trabalho. O equilíbrio não será com certeza simples
de se alcançar, e a resposta não é simples, e por isso é que continuamos com um sistema igual, eu ia dizer ao século XIV, mas não, se calhar não tanto, mas não mudou assim tanto. A escola não tem mudado nesse ponto de vista. Para eu ser uma veterinária, preciso de estudar e tirar o estágio. Eu acho que ter uma pizzaria não exige muito os estudos. Eu só vou fazer o obrigatório e vou depois começar logo a trabalhar para ter mais depressa a pizzaria. Enquanto não fui para a universidade, não fiz tudo ao meu alcance, longe disso. Fazia tudo ao meu alcance para não ter de me chatear muito. Fazia só o suficiente para passar e não deixei de fazer sempre fiz todos os anos seguidos. Nunca repeti nenhum ano, nunca chumbei, nada disso, mas nunca fiz o melhor ao meu alcance. Na universidade, sim, percebi que era diferente, que era mesmo aquilo que me ia dar futuro e que se eu apostasse ali, estaria a apostar no meu futuro diretamente. Então o esforço foi muito maior. Neste momento, na minha vida profissional, sim, também faço tudo o que está ao meu alcance, até porque eu estou a prestar um serviço a uma empresa, portanto eles esperam de mim que eu preste aquele serviço e que dê o melhor que eu possa pela empresa, portanto sim, do ponto de vista profissional vou sempre dar o meu melhor, o melhor que estiver ao meu alcance. Porque à medida que vamos crescendo, depois também os sonhos vão sendo outros e também se calhar a nível social, financeiro também, com a família, se calhar depois também não conseguimos cumprir os sonhos e objetivos que se calhar sonhámos, digamos assim, quando éramos crianças. A minha ideia sobre esse sonho foi uma coisa foi momentânea, como é que eu ia dizer? Eu, por volta os meus pais não tinham possibilidades financeiras para eu poder concretizar esse sonho. Portanto, e por volta dos 12, 13 anos, quando eu passei para o liceu, terminei o ciclo, portanto, iria entrar no 7º ano, o meu padrinho quis-me levar com ele. Portanto, os meus pais viviam na Amadora e o meu padrinho vivia no centro de Lisboa. Hoje em dia as distâncias são curtas, mas há 30 e muitos anos as distâncias eram grandes. E não era viável eu ir todos os dias para essa escola, portanto ele queria levar-me para estudar na António Arroio, que é a escola artística em Lisboa, portanto para fazer lá o liceu, mas os meus pais não deixaram. A minha mãe não quis ficar sem a menina dela e pronto, e eu não fui, portanto estudei num liceu normal. Portanto, durante uns tempos achei que depois ia conseguir, portanto ia conseguir, iria trabalhar e iria realizar esse sonho, mas pronto, só até por volta dos 17 anos, depois o meu sonho teve que ser mudado. Pronto, a minha ideia era muito simples, era fazer 12º ano, com algumas disciplinas que na altura eram obrigatórias fazer para entrar em Direito, seguir para a faculdade, de preferência com esse tal grupo, que todos queríamos ser advogados, e pronto, depois era sair da faculdade em tempo recorde e ganhar muito dinheiro, que era a minha ideia sobre os advogados, todos eles eram ricos. Eu na altura não tinha bem noção daquilo que estava a dizer e, embora atualmente esteja praticamente na área, como já sabes, sou programador, não é? Mas andei um bocado afastado dessa área. Eu fui para as humanidades, fui para as línguas e fui por aí, e só depois mais tarde na universidade é que acabei por ir para essa área, não é? Mas acho que foi um sonho que pavimentou um bocado este caminho de ter sempre ali por trás aquela coisa de... Eu quando era pequeno realmente gostava disto, se calhar era um bocado aquilo que me fazia mover. E foi um bocado aquilo que me levou também a ir para o curso que estive, não é? Que acabei este ano. E agora começar a trabalhar na área em que estou. Devido a essa profissão neste momento não estar muito facilitada a nível de colocações, o que me levou involuntariamente a caminhar para o lado das artes. O que eu, na minha opinião, acho que também não está assim muito diferente, porque nós em contato com as crianças temos muitas artes plásticas, por exemplo. Só que
cheguei à conclusão que neste país não dava para avançar com esse sonho. Não ia ser muito fácil no futuro com esse sonho. E por isso é que as dificuldades no tempo passado eram muitas. E por passar por isso, é que eu propus a todos esses objetivos de uma vida melhor. Esse acho que foi o grande sonho da minha vida, foi conseguir ter e dar à minha família uma vida melhor do que aquela que eu tive na realidade quando era novo. Não fiz, o que eu fazia muito era, eu absorvia tudo o que era, ao que eu conseguia ter acesso de informação relacionada com artes, com arquitetura, e ainda hoje eu tenho essa paixão. Tudo o que é relacionado com a arquitetura eu gosto. Acabei por passar indiretamente essa paixão ao meu filho, que também tem uma paixão por arquitetura e não seguiu a área, nem sequer se vê a fazer isso, mas gosta de tudo o que se relaciona com a arquitetura. Mas o que eu fiz foi, eu continuei a estudar, apesar de não poder ir para António Arroio, portanto continuei a estudar, continuei a ser boa aluna, principalmente nas disciplinas na geometria descritiva, eu era excelente aluna, nas artes em geral, mas tive que começar a trabalhar também cedo, uma vez que só o meu pai que trabalhava, porque a minha mãe era doente, éramos duas irmãs, portanto os tempos não eram na altura muito fáceis, e eu comecei a trabalhar com 14 anos. Portanto, com 14 anos eu tive que... 14, 15... Portanto, tinha acabado o 9º ano. Tinha acabado, não, tinha reprovado no 9º ano. Portanto, reprovei por uma disciplina e depois voltei a estudar no ano seguinte, mas à noite. Portanto, fui trabalhar. Eu acho que devia ter 15 anos, sim, foram 2 anos antes. 15 anos, portanto, aos 15 anos eu fui trabalhar. E aí as coisas começaram a mudar ligeiramente, ainda que eu fizesse um esforço, porque continuei a estudar, portanto, o estudar, formar-me, era um objetivo que eu tinha, nessa altura na área da arquitetura, mas que foi algo que ao longo dos anos se foi transformando. O que eu fiz para alcançar esse sonho foi muito simples. No 11º ano, no final do 11º ano, apercebi-me que a escola onde eu andava não tinha as disciplinas que eu precisava para fazer Direito, portanto mudei de escola, mudei de turma, fui praticamente sozinho para uma escola completamente diferente, o que não foi muito fácil. Pronto, em termos para ter essas tais disciplinas, em termos, digamos, de académicos, foi essa a mudança que tive. Em termos de pessoais, tive algumas lutas, porque não era bem isso que os meus pais queriam ou tinham a ideia para mim, que eles queriam que eu tivesse uma profissão que não fosse tão liberal, porque os advogados normalmente quase todos trabalham por conta própria. Isso não é propriamente estável, não era essa a ideia que o meu pai tinha para mim, apesar dele depois acabar por respeitar isso, a escolha era minha. Mas pronto, fui tendo essa luta, fui mentalizando para essas dificuldades e fui tomando os caminhos, digamos, burocráticos a nível de inscrição na escola e de disciplinas que tinha que fazer, como, por exemplo, filosofia no 12º ano, que é uma coisa que eu acho que ninguém que eu conheço hoje em dia das minhas relações pessoais se meteu, e é uma coisa que não é muito fácil de digerir, a filosofia no 12º ano, mas tive que fazer e fiz, porque a minha ideia era efetivamente ser advogado. Portugal não conseguia realizar este sonho tão fácil e por isso emigrei, e a partir desse momento tive uma vida mais fácil, foi tudo um pouco mais fácil de realizar. A minha barreira era a própria vida, porque os salários já são muito baixos, tinha que se trabalhar muito para se conseguir algum dinheiro para conseguir atingir os objetivos que precisávamos. Essa era a maior das dificuldades, porque trabalho havia muito, objetivos de trabalho não eram muito difíceis, porque naquela altura a gente empregava-se com facilidade em vários lados, portanto aprendia-se profissões que não existem hoje, aprendia-se eram profissões antigamente. Bem, assim, as barreiras que a realidade impõe são muito simples. É que nós, quando chegamos, ou no meu caso eu, quando cheguei ao 12º ano,
Depois nós temos ali uma série de pessoas, uma série de profissionais, que são os nossos professores e outros, mas principalmente os professores, que nos começam a alertar para aquilo que é a realidade do mundo do trabalho. E realmente o mercado, a meu ver, na altura, e também foi-me explicado, estava muito saturado. Direito não é um curso assim tão fácil como possa parecer. Advogados existiam e existem milhentos. Pessoas a estudar para advogado existiam e existem muito mais que milhentos, e aí ia ser muito complicado. Além disso, hoje eu já não sou assim, fruto da minha profissão, mas na altura era muito difícil alguém arrancar mais de 2 frases seguidas da minha boca. E um advogado é uma pessoa que tem que ter à vontade a falar muito grande e que eu claramente não tinha. Esses eram os principais obstáculos e foram os principais obstáculos que se foram levantando. Mas eu, com muita facilidade, quando me apercebi que aquele talvez não fosse o caminho indicado para mim, como depois vi que não era, procurei outro e iniciei o caminho que me trouxe até onde estou hoje. Nós temos tendência para incutir nas crianças, quando vão para a escola, muito esse padrão da eficácia, podemos dizer assim. Eu aprendo uma matéria, replico-a, tenho uma boa nota e isso é ser-se bom aluno, e é isso que normalmente quando falamos de sucesso académico as pessoas estão a pensar, que é alguém que percorre os vários ciclos do ensino com boas notas e sem retenções. E dizer que isto é ter sucesso é uma visão um bocado redutora, porque eu posso ter resultados de muito bom naquelas matérias, mas chego ao final e não sei fazer nada, ou seja, do ponto de vista da empresa, é alguém que fez um percurso, mas que não tem nenhuma qualificação profissional que se possa usar. E às vezes isto causa realmente frustração, porque eu investi uma série de anos para ter boas notas, e estudei e repeti a matéria como ela me foi ensinada, e tive notas muito boas, mas depois não encontro eco disto no mercado de trabalho. Portanto, isto não me serve para que eu possa fazer nada com aquilo que sou. E, se calhar, essa ideia de bom aluno precisa de ser revista, e revista logo a começar dentro da própria escola, não é? Pelos próprios professores, porque este ciclo de reforço entre a nota, o estudo e o resultado é positivo para os alunos que encaixam neste sistema, mas põe de parte aqueles que não estudam ou que têm mais dificuldades e, portanto, que nunca atingem esses níveis de mérito e que vão ficando de lado. E em algumas escolas são colocados em turmas à parte e que têm algumas retenções e depois, muitas vezes, porque são turmas muito grandes, com jovens também mais problemáticos, com diferentes percursos, acabam por ser turmas onde se trabalha pior do ponto de vista académico, portanto os resultados académicos começam muitas vezes também a não ser os desejados e depois há ali um conjunto de retenções e esses jovens acabam por sair do sistema de ensino, portanto não são esses que depois seguem para a faculdade. Mas nestes grupos marginais, e marginais no sentido de estarem à margem, há jovens talentosos e que um dia nas suas vidas profissionais muitas vezes acabam por ter sucesso profissional e por serem bons trabalhadores e por conseguirem de outras vias adquirir formação e terem uma profissão e muitas vezes profissões com sucesso. Agora, os professores estão preparados para lidar com os alunos que gostam de aprender e que gostam de estudar. E muitas vezes não têm nem meios, nem tempo, nem espaço, nem atividades para lidar com os outros que não se revêem no sistema de ensino. Não quer dizer que não o pudessem fazer, precisaríamos, se calhar, de outro tipo de meios para que isso pudesse acontecer dentro das escolas. Por isso, por um lado, temos um conjunto de bons alunos que correm um risco sério de chegarem ao final dos seus estudos com uma frustração muito grande, porque não vão encontrar o emprego ou o projeto profissional que tinham idealizado,
E vemos muitas vezes isso ali logo após o 12º ano, de jovens que nem sequer conseguem entrar no curso que gostariam. E o tal sonho que vocês falavam, se calhar não vai concretizar-se, pelo menos não naquela fase. E temos outros que quase que nos dizem que não têm sonhos profissionais, não querem pensar nisso, porque veem colegas mais velhos, licenciados, desempregados, porque veem a geração dos pais, pessoas que estão anos e anos consecutivamente sem arranjar trabalho, ou com empregos muito precários, e que nos dizem que não vale a pena investir, porque não há espaço no mercado para todos, e que eles próprios também não se revêem nesse mercado. Então temos alguns que poderiam ter projetos que vão caindo, e temos outros que simplesmente se recusam a fazer projetos, e é uma forma de lidar com a frustração tão válida quanto as outras. Por isso, não querendo só responsabilizar os professores, porque os pais têm uma boa cota-parte nesta moldagem dos projetos, e nós, enquanto colegas e enquanto pessoas e vizinhos também, mas de facto a maneira como lidamos com os projetos dos outros e com as ideias que cada um vai construindo sobre o que é que vai fazer no futuro, muitas vezes reforça esse sentimento de eficácia ou de fracasso, e nem sempre o estímulo que damos é o adequado para que aqueles projetos cresçam, e todos nós temos uma ideia de quais são os projetos que são válidos. Portanto, automaticamente, quando alguém nos diz que quer ser alguma coisa, nós automaticamente avaliamos se esse projeto é uma profissão ou não. Portanto, é frequente ouvirmos, mesmo com crianças mais pequenas, os adultos a dizerem: mas isso não é uma profissão, ou isso não é um passatempo, mas não pode ser um trabalho. Portanto, nós somos muito rápidos a pôr de parte aquilo que achamos que não é importante e que não é socialmente valorizado. E a ideia seria exatamente a oposta, de quanto mais papéis, quanto mais espaços nós explorarmos, mais maduras vão ser as nossas escolhas e as nossas decisões. E a probabilidade de encontrarmos alguma coisa que faça sentido aumenta. Portanto, a ideia seria não pôr nada de parte, deixar explorar e na escola não limitar. E voltando à questão das meninas, as meninas devem jogar futebol e devem experimentar para ver se gostam, antes de lhes dizerem que isso não é uma coisa para o futuro de uma rapariga, ser jogadora de futebol. E depois elas próprias, à medida que vão explorando, também vão encontrando coisas que realmente fazem sentido, e podem ser coisas mais masculinas do ponto de vista tradicional ou não. Da mesma forma que um aluno médio, ou médio em termos de nota, ou mesmo um aluno mais medíocre, se explorar laboratórios e ciências, pode eventualmente encontrar algum ponto de interesse, até que depois o ajude a ver a pertinência daquilo que está a estudar e a aplicar. Portanto, o nosso papel deveria ser mais neutro enquanto educadores, e mais apoiantes nesse sentido de promovermos que a pessoa conheça outras realidades e que as explore. E realidades, se calhar, um bocadinho até distantes daquilo que ela tem no seu contexto, para que possa ver que há, fora do seu espaço, que existem outros espaços, e que com algumas nuances eu posso tentar chegar e atingir outro tipo de contexto que não é o meu. A dedicação que é dada a um projeto determina, muitas vezes, o seu sucesso, e para esse efeito, o que a escola ou faculdade transmite deveria preparar os jovens para o mercado de trabalho. Será que estes fazem tudo ao seu alcance a nível académico e profissional e, por conseguinte, estão preparados para o mercado de trabalho com o que o ensino lhes proporcionou? Eu, a nível académico, penso que sempre me esforcei para conseguir atingir os meus objetivos. Muitas vezes eu abdiquei da parte mais das festas, assim, para poder concluir tudo de forma correta. Se calhar foi muito certinha, se calhar hoje fazia as coisas de maneira diferente. Não levava tudo tão rigoroso. A universidade deu umas bases, mas
maior parte daquilo que eu sei atualmente para estar a trabalhar onde estou foi esforço meu, fora do tempo letivo, fora do tempo de aulas, fora de qualquer coisa que tivesse a ver com a universidade, porque se eu me fosse a restringir apenas àquilo que aprendi, tinha um conhecimento muito mais limitado em relação ao que tenho agora. Por minha conta, foi realmente o que foi o elemento distintivo de eu agora estar a trabalhar na área e ter colegas que ainda não conseguem fazê-lo porque não tiveram esta investigação posterior. E eu acho que é importante isto, porque a universidade também, dizem os professores às vezes em jeito de brincadeira, mas é Bolonha. Nós aprendemos uma coisa, mas temos as bases para aprofundar. E daí eu acho que também parte de cada um fazer este esforço para conseguir ir mais além e realmente ser distintivo no mercado, na área que quer. Agora, preparar-nos para o mercado do trabalho em si é diferente. Pelo menos na minha área, não somos preparados diretamente para o mercado, mas para perceber como é que funcionam tecnologias que são usadas no mercado. Agora, o mercado é uma história diferente. Inicialmente foi um bocado complicado, porque, lá está, a universidade preparou-me bem, mas, no entanto, preparou-me mais para a área de mobiliário, de interiores. E a minha realidade neste momento é eletrodomésticos, o que não tinha nada a ver com o que eu estava habituada. E tive que fazer um estudo inicial para começar a perceber como é que funciona. Hoje em dia é muito difícil teres a sorte de entrar numa empresa em que te permitem estar a aprender. Mas eu, por acaso, tive essa sorte. Estou numa empresa que estão-me a permitir, estão-me a dar um tempo para eu aprender como é que funciona tudo. Porque hoje em dia, se calhar, não consegue-se trabalho tão fácil porque as empresas querem alguém que já faça tudo, pedem-te e tu fazes logo em minutos. Querem tudo rápido. Mas é assim, como toda a gente sabe, para ser um bom profissional tens que ser trabalhador, empenhado, tens que mostrar sempre empenho, mas eu acho que acima de tudo tens que ter sempre vão dar sempre valor à tua humildade. E não estás ali dentro de uma bolha em que só pensas em ti e teres sucesso a nível profissional. Acho que é fundamental saber trabalhar em grupo, porque se soubermos trabalhar em grupo conseguimos sempre alcançar os objetivos que são pretendidos. Enquanto se cada um estiver a trabalhar para si próprio, a pensar eu tenho que ser melhor do que aquele, acho que nunca vai dar a bom porto. E sim, eu tenho uma pessoa dinâmica porque ainda estava de facto na universidade, não tinha acabado o curso e já estava a trabalhar na área da fotografia. E embora não seja a minha área full-time neste momento, também é uma área que eu tenho um gosto pessoal e é um hobby do qual eu faço um pouco de dinheiro. Mas gosto de ser dinâmico e de fazer coisas acontecer e de não estar parado em casa, de lutar pelos meus objetivos, porque eu acho que a ambição é o motor da vida das pessoas. Se nós não tivermos ambição, nós trabalhamos por trabalhar. Se tivermos ambição, se tivermos objetivos concretos na vida, de facto vamos trabalhar o máximo que pudermos, não vamos dormir, não vamos descansar, vamos trabalhar 12 horas por dia se eu preciso para atingir os nossos objetivos. Porque esta ambição é de facto, pelo menos a minha, é o que me faz mover e é o que me faz manter ativo. Isso não parte só das gerações, mas dos indivíduos, das pessoas em si. Tenho colegas que são, de facto, são proativos, são muito dinâmicos, que fazem coisas acontecer, lá está. Tenho amigos que também têm 2 trabalhos, até trabalham comigo na área de fotografia e trabalham noutras áreas à semana. Tenho amigos que são, de facto, lutam por objetivos. Tenho amigos que não têm objetivos na vida, que simplesmente fazem por ver fazer. Isso é uma questão que não é só da formação, isso é uma questão que é da sociedade toda. Pronto, o acesso à informação está facilitado pela internet, toda a gente tem internet em casa, e depois o próprio acesso também ao entretenimento também está facilitado pelos mídias digitais, todos. E é óbvio que as pessoas se tornam mais sedentárias. Que impacto é que isso pode ter no que diz respeito à formação? Eu não considero que possa ter um impacto negativo, acho que só pode ter um impacto positivo. Ou seja, se a partir do momento que o meu acesso à informação e a conteúdos é mais facilitado por plataformas como o YouTube e mesmo o próprio Facebook, que dá sempre para aprender alguma coisa, se nós conseguimos filtrar todo o lixo que lá anda, acho que isso só tem pontos positivos. Agora, se quem utiliza isso, independentemente de ser jovem, adulto, de usar para termos profissionais ou pessoais, se não conseguir ter um controle
desse mesmo uso, isso torna-se um problema a todos os níveis na vida deles, desde a falta de aproveitamento na formação, que é aquilo que nos interessa mais para este tema, falta de rendimento no trabalho, que também nos interessa para este tema, mas também depois a nível pessoal. Nós sabemos que, ainda no outro dia havia uma notícia que nos Estados Unidos 1 em cada 5 divórcios tem algures no raiz dos seus problemas as redes sociais, por exemplo. Portanto, todas estas evoluções trazem coisas boas, mas depois trazem coisas muito más. O sedentarismo é realmente uma delas. Agora, o impacto que isso possa ter na formação é como eu já disse. A partir do momento em que se perde o controle da utilização dessas ferramentas, é complicado. Se antigamente o excesso de trabalho levava a cansaço físico, porque era feito tudo, implicava pelo menos uma deslocação ao local de trabalho, mesmo que depois o trabalho não fosse manual. Hoje em dia já há muita gente a trabalhar a partir de casa e depois, quando acaba o trabalho, vai-se dedicar ao seu entretenimento pessoal, que provavelmente é feito exatamente no mesmo sítio, no mesmo computador, e se for preciso passamos 16 horas em frente ao computador. Isso é obviamente que é problemático. Agora, só é problemático se perdermos a noção e o controle das coisas. As tecnologias facilitam o nosso acesso a uma série de mundos, né? Há pouco eu estava a dizer isso, né? Que a ideia é nós explorarmos coisas fora da nossa realidade. E nós podemos fazer isso de uma maneira virtual, com um computador e até conhecer pessoas que trabalham noutras áreas através de alguns suportes tecnológicos. A questão é o tratamento dessa informação. Portanto, os jovens são bombardeados com meios, os jovens, pensando nos jovens ocidentais. Mas depois o que fica dessa informação é muito pouco. Por isso, a exploração tem que ser humanizada, ou seja, eu posso explorar profissões, mas não chega só a visualizá-las, por exemplo, num vídeo no YouTube. Não é essa a ideia. A ideia era eu conhecer outros profissionais e poder envolver-me eu próprio nesse contexto. Poder estar lá, poder ir lá, poder ver. Se eu só conheço o mundo através das plataformas, eu vou ficar com uma ideia que pode ser próxima do real ou não. E aquilo que eu vou sentir quando a exercer pode ser uma coisa completamente diferente. Portanto, as tecnologias ajudam na exploração e no conhecimento do mundo, precisam de ser, principalmente nos mais novos, precisam de ser exploradas com pessoas devidamente formadas que nos saibam orientar nessa exploração, mas não devem ser a única forma de conhecimento e de leitura do mundo. Até porque há um conjunto de profissões que não têm a ver com esse tipo de abordagem, que eu preciso de pôr a mão, que eu preciso de experimentar, de tocar. Por isso não seria um meio adequado para tudo. Agora, se calhar é um instrumento poderoso para que eu possa levar junto a um grupo algumas áreas do conhecimento e do saber que de outra forma não estariam disponíveis naquele local. Depois é criar ou ter forma de criar um espaço onde eles possam experimentar e abordar aquilo que viram e que leram ou que conheceram. Por isso, não é uma questão de informação, não é? A escolha da carreira e as escolhas, devíamos falar sempre no plural, tem a ver com acesso à informação, sim, mas não é uma questão de eu saber, é uma questão de eu explorar, de eu conhecer e de eu me explorar, de eu ter uma noção do que é que funciona para mim. E quando falamos nas tecnologias, ocorre-me sempre que há uma pressão grande do grupo, não é? Os miúdos hoje são pressionados para terem os mesmos meios técnicos, as mesmas marcas quase de telemóveis e veem as mesmas páginas
seguem as mesmas pessoas, portanto, e esta questão das escolhas é uma questão também mais, desejavelmente mais pessoal, portanto, eu preciso de estar dentro do meu grupo, mas para escolher aquilo que faz sentido para mim, eu tenho que ter um espaço para mim, portanto, fora da rede, fora do ruído que existem com algumas tecnologias. Por isso, é um excelente instrumento, sem dúvida, desde que seja usado com pessoas que nos saibam orientar e que não seja o único meio. Não é um meio adequado para a exploração de uma série de profissões mais que exigem outro tipo de espaços e de abordagem. E depois tem este se do ruído. Há muito ruído, há muita informação que nos dispersa e que limita a aplicação pessoal e o desenvolvimento pessoal. A geração é um bocado rotulada pelos maus exemplos, mas mesmo esses maus exemplos conseguem... Maus exemplos, uma forma de dizer, mas conseguem de forma pouco trabalhosa realizar dinheiro. Eu acho que isso também é interessante, lutar pelos objetivos de uma forma alternativa. Mas, voltando um bocado à questão, sim, eu acho que tenho pessoal da minha idade, da minha geração, que é muito ativa, e pessoas da mesma idade, da mesma geração, com a mesma formação, que não têm objetivos de vida e que andam por nada. Não, nestes momentos os meus objetivos são um bocado simples. Neste momento quero focar na minha vida profissional. Quero continuar a aprender, continuar a evoluir e continuar a subir na carreira, quem sabe ir para uma empresa maior ou atingir um posto de destaque, não sei. Mas neste momento a minha ambição é de facto ganhar um estatuto na vida pelo meio profissional. Quanto ao meio pessoal, é o que sempre fui, sempre ser a pessoa que sou e aguentar-me a isso, não é? Com o passar dos anos, temos tido problemas, de um modo geral. Isto com o grupo, com o tipo de formandos com que eu costumo trabalhar. Portanto, eu nos últimos anos tenho dado mais aos pós-secundários, portanto aos CETs, e noto que, mais uma vez, isto não é genérico, numa turma tenho alunos muito motivados e tenho alunos que não sei bem o que é que estão a fazer na turma. Isto acontece em alguns grupos, graças a Deus não é em todos os grupos, mas eu noto os alunos, principalmente os mais jovens, por vezes pouco motivados, mas eu penso que às vezes são mais tipo corpo presente no grupo, não sei, tipo, ou cumprir o sonho dos pais, não os vejo com grande garra. É isso que eu sinto, sinto isso. Nestes últimos anos, as minhas turmas têm tido mais pessoas com menos proatividade, com menos interesse, menos lutadoras, menos aplicadas do que tive no início de ter os cursos de especialização tecnológica. Nos primeiros cursos, quem vinha, de um modo geral, estavam mesmo muito aplicados, muito dedicados àquilo. E eu acho que isso também tem um pouco a ver, às vezes, com as facilidades das tecnologias. Os jovens acham que é tudo muito fácil, a tecnologia está ali à mão, é um clique, está lá a informação toda, eles já sabem tudo. Isto não acontece com todos os grupos, mas, de um modo geral, eu tenho notado isso. Acho que as cabeças, eu costumo usar este termo, estão pouco pensantes. Os jovens, e mais uma vez eu digo, isto é muito genérico, portanto há exceções, não é? Mas, de um modo geral, acho que os jovens e os adultos, porque eu vejo isto também nos adultos que passam aqui por nós, a cabeça deles está preparada para não pensar, executar, não é? A cabeça serve para pensar, a gente tem que raciocinar. Portanto, mesmo que a internet, as tecnologias tenham ao nosso dispor uma série de informação,
a nossa cabeça não pode deixar de funcionar, tem que estar sempre a raciocinar e a pensar, e mesmo para poder fazer uma boa seleção do que encontra na internet, porque a internet tem coisas boas e coisas más, coisas certas e coisas erradas. E é isso que eu noto nas disciplinas que eu dou. Os alunos muitas vezes não querem, eles querem, para fazer vamos supor, vamos imaginar, um trabalho de Photoshop, ok? Explico uma série de ferramentas e essas ferramentas servem para fazer aquele exercício, mas servem para fazer N outras coisas. Se lhes retirarmos essas ferramentas ou se dermos outro exercício com outra imagem, eles já querem outra vez que lhe demos os passos todos, tipo tutorial. Isto estou a falar genericamente, tenho grupos assim. Eu noto isso, noto que as cabeças não estão feitas ou não estão estimuladas, e acho que aí às vezes tem a ver com a tecnologia ou com o acompanhamento, não sei, como é que eu ia dizer? Se as pessoas ficarem muito presas só à tecnologia, não procurarem ler, não procurarem cultivar-se de outra maneira, não é? Ter outros conhecimentos, ter contactos com outras realidades, depois depende da realidade e se calhar isto já vem de trás, porque se os pais não estimularem os filhos para isso, e eu digo isto porque passam por aqui também os pais depois dos meus alunos mais jovens, de certo modo, e nós pelos pais vemos, se os pais não conseguem ter isso, não podem passar isso aos filhos. Portanto, se a geração anterior já era uma geração que se calhar queria muito coisas já prontas, clica no botão e faz. Mas para clicar no botão por trás está uma rotina e eu tenho que raciocinar e perceber como é que isso se faz, porque se eu não tiver o botão eu tenho que saber fazer. Há muito desencanto nos jovens, não é? Aquilo que eu vos dizia. Há muitos jovens que não estudam porque dizem que não vale a pena estudar. Porque eles olham para os irmãos mais velhos e eles fizeram licenciatura, mestrado, doutoramento e estão 10, 20 anos a recibos verdes. E estar 10, 20 anos num projeto, que depois acaba e vem outro projeto e daqui a uns meses não sabes se tens trabalho ou não, isto não é dizer que isto é uma carreira, por exemplo, de investigador, é doloroso, não é? Porque é a partir do princípio que tu vais ter sempre precariedade. E a precariedade é positiva quando te estimula a procurar coisas, quando chega ao ponto de te desgastar, porque não sabes se no próximo ano tens trabalho, isto já não é positivo, é como a ansiedade, não é? Há um limite de ansiedade que te estimula a andar para a frente. Quando passas para o lado do limite, tu não consegues pensar. Portanto, e alguém que não sabe se em setembro tem escola para dar aulas, dando o exemplo dos professores, vive numa situação de quase de negação da carreira, não é? Portanto, quem está de fora no sistema de ensino e que diz entre abdicar do meu tempo de lazer, das coisas que eu gosto de fazer e que me dão gosto, para estar a investir num sistema que depois não me garante nem sucesso profissional, nem emprego, é legítimo que muitos jovens de facto desistam disto, portanto, que digam que a escola não faz muito sentido, não vale muito a pena, as matérias muitas vezes, como já falámos, muitas vezes também não têm muito a ver com aquilo que as pessoas querem aprender e saber, os métodos nem sempre são os mais adequados e, portanto, há um afastamento de muita gente do sistema de ensino. Quando eu trabalho com adultos, e adultos que saíram do sistema de ensino, não me parece que lhes tenha faltado garra. Alguns desistiram porque decidiram que iam trabalhar, que iam investir noutra coisa. Ainda ouço muito, eu saí da escola porque precisava, economicamente, de ir trabalhar. E ouço isto aqui, em São João da Madeira, não é numa aldeia do interior. Pessoas que hoje em dia, que estão com 30 anos, dizem que deixaram a escola incompleta porque precisavam de ir trabalhar. Por isso, não é falta de garra, às vezes é falta de oportunidade. Não podemos esquecer que a escola tem uma responsabilidade perante estas pessoas que se vão distanciando, que se vão marginalizando, tem uma responsabilidade de resposta. Não é? Devia haver uma resposta. Da mesma forma que há um aluno que tem mérito e que diz que vai trabalhar porque tem que pagar contas,
devia haver um sistema de apoio. Em algumas faculdades está-se a tentar fazer isso, não é? De ir buscar alunos que estão a sair e criar bolsas para que eles possam continuar e terminar os seus estudos. Ou que possam pelo menos ser trabalhadores, estudantes e haver flexibilidade de horário. Por isso, é uma responsabilidade das pessoas que estão dentro do ensino ter um olho atento a estes percursos de afastamento. Agora, não me parece que seja a preguicite. Também há preguicite, mas isso houve em todas as gerações e em todos os estratos sociais. Portanto, não é falta de capacidade desta geração, não é falta de vontade, como algumas pessoas dizem, é, num cenário genérico, é a constatação de que há insucesso para além da escola, não é? Há pouco falávamos do desemprego jovem, não é? Se eu sei que 30% dos jovens que acabaram os seus estudos não arranjam trabalho, eu posso tentar tudo o que está ao meu alcance para não ficar nesses 30%, e aí vou precisar de ajuda, não é? Para eu perceber o que é que eu posso fazer para não ficar desempregado quando acabar o meu curso. Mas não há muito mais que eu possa fazer, não é? Portanto, é um facto, há desemprego. E não há emprego para todas as pessoas, portanto, em todos os países, não é uma questão só portuguesa, não é uma questão mundial. Por isso, nós temos muitos jovens que acabam por ir procurar trabalho noutros sítios, portanto, lá está, não é falta de garra, não é falta de vontade, nem é falta de capacidade, é falta de oportunidade aqui, eu vou procurar noutro sítio. Sim, de certo modo eu considero que estou a viver profissionalmente a vida que quero, de certo modo, porque faço algo que gosto, que é dar formação, portanto, a ensinar jovens, algo que nunca me passou pela cabeça fazer. Portanto, curiosamente, eu fui tendo o sonho de ser arquiteta, mais tarde o sonho de conseguir licenciar-me em design, que também não aconteceu, que licenciei-me em História da Arte e fiz a especialização em desenvolvimento de produtos multimédia, e nessa altura, entretanto, já trabalhava com jovens, portanto já lecionava alguns conteúdos, e foi algo que surgiu inesperadamente, porque quando entrei para a academia foi para trabalhar no setor da composição gráfica, e a formação surgiu assim de uma necessidade que o centro tinha. E eu percebi, algo que eu nunca pensei ter, percebi que gostava muito disso. Gosto muito de fazer todo o trabalho de design, de multimédia, de trabalhar, fazer projetos, mas gosto imenso de trabalhar com os alunos e de passar conhecimento e contribuir para o crescimento deles. Portanto, nessa perspectiva, e como eu acho que os meus sonhos foram mudando, sim, considero que me sinto realizada a fazer o que faço diariamente. Ora bem, fazer tudo o que está ao meu alcance. Eu acho que nunca fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Há sempre mais alguma coisa que podemos fazer. E no meu caso, pronto, eu acho que ainda tenho mais alguma coisa para fazer, se calhar para alcançar ou na totalidade do sonho ou uma parte do sonho. E se calhar não ser a profissão em si, o polícia, o herói ou o bombeiro, mas há sempre alguma coisa que podemos fazer numa parte do sonho. Se eu acho que fiz tudo que estava ao meu alcance, é claro que eu acho que sim. Agora, se vocês forem perguntar isto aos meus alunos, depois vai haver alguns que vão dizer que sim e vão dizer que não. Porque nós damos aulas para os outros, não é? E para os outros atingirem os objetivos deles, de certa forma. É assim que eu vejo as coisas, pelo menos. Eu, quando venho para cada matéria, eu tenho que adaptar a minha matéria aos objetivos e às necessidades dos meus alunos. E se eles não atingirem esses objetivos, a culpa é minha, de certa forma. E pelo menos eu vejo isso assim. É óbvio que eu faço sempre tudo que está ao meu alcance para isso, não só na questão de formador, como também nos filmes que eu realizo e vou tentando realizar. Faço tudo que está ao meu alcance dentro das circunstâncias e dos problemas que essa atividade tem e das limitações.
resumindo, se eu acho que faço o que está ao meu alcance todos os dias para ser o melhor que posso, claro, acho que faço. Nem sempre corre bem, é óbvio, mas faço. Daqui a 10 anos, não sei se me vejo a dar formação com tanta intensidade, não é intensidade de me entregar de corpo e alma na formação, mas ter tanta carga horária, tantas turmas, pronto. Sinceramente não me vejo, portanto, daqui a 10 anos já são mais uns anos em cima, mas gostaria de continuar pontualmente a desenvolver essas atividades, nem que fosse formações de curta duração, workshops com os formandos, portanto isso gostaria de continuar a fazer, mas em paralelo gostaria de continuar a fazer o trabalho que faço, sempre que me surgem projetos ligados ao design, ao multimédia, portanto também gosto muito disso e de poder desenvolver outro tipo de atividades culturais com associações e assim, mas andaria sempre por aí, com o contacto com os outros. Sim, o meu sonho neste momento passava um bocadinho por aí. Estou satisfeito, como eu disse, com a vida que levo, mas lá está, se pudesse fazer melhor, faria. E para mim fazer melhor passa um bocadinho por, lá está, se eu tiver uma oportunidade de fazer um grande filme, acho que não é só o fazer, é o aprender a fazer. E se eu aprender a fazer isso, depois também posso ensinar melhor. Passa um bocadinho por aí, porque a formação, ninguém é capaz de dar, e eu passei por isso, posso falar. Ninguém dá formação em condições se chegar à sala de formação com aquilo que aprendeu na faculdade, só. Eu comecei a dar formação assim. E é pouco. Nós temos que trabalhar e temos que saber como é que são as coisas feitas lá fora para depois dar formação. E é claro que se eu pudesse dar mais ênfase à minha vida de realizador para depois poder transpor isso para a sala de aula, era ótimo, nas duas áreas, não é? Até porque, por exemplo, o grau de reconhecimento que nós temos como formadores é muito pequeno. O reconhecimento que nós temos como formadores são aqueles alunos que atingem um objetivo e depois, digamos que de alguma forma, nos associam a nós formadores a esse percurso. São muito poucos. E as próprias entidades onde nós damos aulas reconhecem muito mal aquilo que nós fazemos. Segundo Miguel Esteves Cardoso, os melhores sonhos de todos são aqueles que nos põem a pensar e a mexer. Os únicos sonhos de que vale a pena falar são os que não nos deixam dormir. Será que efetivamente fazemos tudo o que está ao nosso alcance para concretizarmos os nossos sonhos? Estou a viver a vida que quero, neste momento. Estou a viver a vida que quero, não aquilo que eu me propus conseguir. Tenho uma vida estabilizada, não tenho dificuldades neste momento, consigo ter a vida que quero. Posso aspirar mais, mas neste momento estou bem. Eu sinto-me uma pessoa realizada, sinto-me uma pessoa que estou bem, não tenho grandes problemas, sinto-me realizada. A nível familiar, a nível económico, talvez tenha superado as expectativas daquilo que eu sonhava em criança, sinto-me bem. Agora os sonhos já, basicamente, é chegar à minha reforma e poder usufruir alguma coisa daquilo que trabalhei. É a única coisa. Portanto, daqui para a frente, o que está feito, está feito. Haverá mais coisas a fazer, mas sonhos mesmo. Pronto, é ver os meus filhos com a vida deles realizada, que é um dos meus sonhos, pronto, é o que falta. De resto, é para a frente, é a gente tentar aproveitar um bocado daquilo que trabalhou também. E é por aí assim. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para seguir ou para tentar alcançar os sonhos que tivemos em criança. Segundo Freud, o sonho é definido como a realização de um desejo. Para Fernando Pessoa, matar o sonho é matar-nos. Verificamos que vivemos num ciclo de eventos onde sonhar é poder concretizar, no qual o sistema de ensino tem um papel fundamental na construção dos sonhos profissionais. No entanto, somos sempre nós que temos o poder de criar o sonho que queremos viver. E tu, estás a viver a vida que queres?